no encontro de casais, eu comecei a falar sobre um tema e eu senti que eu deveria aprofundar esse tema com a igreja e com aqueles que vão assistir depois essa palavra. Deus tem falado muito com a igreja, vocês têm percebido sobre tribulações, não é? E é uma coisa que atinge todos nós. Mas existem 3 categorias diferentes na palavra que nós precisamos entender, que é a tentação, a tribulação e a provação. Às vezes nós usamos a mesma palavra para situações diferentes. E por que a gente precisa aprender? Porque quando eu sei o que está acontecendo comigo, eu consigo discernir qual é a melhor tática para superar aquela situação diante de Deus. Quando você sente uma dor, você precisa saber onde é essa dor. Eu não vou tomar uma injeção geral, por mais que o remédio circule no meu corpo inteiro. Eu preciso saber onde dói, para que o remédio seja certeiro, para que eu não tome algo sem necessidade. Vocês estão entendendo? Então Deus quer nos ensinar, irmãos. Quando nós vamos para a guerra, quando vemos aqueles filmes, há treinamento, não é? Quem vai para o exército não chega já numa guerra e é jogada de vez, não. Há treinamento. E o Senhor está nos treinando. E hoje eu quero falar com vocês sobre essas 3 coisas: a tentação, a tribulação e a provação. E nós vamos diferenciá-la. Se você foi de outra igreja, talvez você já tenha ido no culto de ensino. Quem já foi num culto de ensino? Olha aí. Um culto de ensino era aquele culto destinado realmente a esmiuçar a palavra. E todo culto para mim é um culto de ensino. Só que esse aqui eu quero que você entenda que nós estamos aqui realmente aprofundando nesses temas para que você saia daqui entendendo aquilo que Deus quer te ensinar. Primeiro eu vou falar sobre tentação. Todo mundo já passou por tentações. Todo mundo é tentado. E a definição de tentação é um estímulo ou incitação para fazer algo errado ou pecaminoso. E ela pode vir de fontes internas, a sua carne, os pecados que habita dentro de você, os seus desejos. E ela pode vir de fontes externas, o mundo, o diabo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então tudo ao redor vai ser uma tentação para você, se aquilo for uma fraqueza dentro de você. Tem pessoas que são tentadas na bebida, tem pessoas que são tentadas nas drogas, tem pessoas que são tentadas na prostituição, mas tem pessoas que não. Elas são tentadas em outras coisas, em outros vícios. Eu ri tanto essa semana que o Banco Central postou um vídeo, eu até repostei. Um vídeo todo colorido dizendo assim: aposta não é investimento. Porque o povo está caindo nessa. Eu tenho alunos, sabe que a maior parte dos jogadores do Tigrinho, desses aí que estão sendo utilizados, são adolescentes, crianças. Não, eu já ganhei R$50, mas ele não fez a conta de quanto ele já gastou. Então eles estão sendo tentados a ganhar algo fácil. Qual é hoje a sua maior fraqueza? Você sabe? Aquilo que você sabe assim, eu não posso nem passar perto, eu não posso nem estar nessa situação. Tem gente que não pode ouvir ninguém falar mais alto porque já começa uma briga. Ele é tentado a brigar, é tentado a entrar em confusão. E esse culto hoje começou todo cheio de confirmação. Max, escolhendo as músicas ali com a direção de Deus, colocou "Levanta um aleluia, na tempestade eu vou cantar", né? E ele chegou aqui e leu um versículo que eu vou citar já, recitou o versículo, mas eu quero lembrar você a tentação que Jesus passou no deserto. Jesus foi tentado. Ele estava 40 dias jejuando, bebendo água somente, sem comer. E quem aparece? O diabo. E diz assim: rapaz, tu tem poder, transforma esse pão aqui, essa pedra em pão e come. E aí Jesus vai com a palavra: não, nem só de pão viverá o homem.
mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O diabo veio com outro versículo: se joga daqui que os anjos vão te pegar. E aí Jesus fala: não tentará o Senhor teu Deus. E o diabo ainda oferece riquezas. O diabo diz assim: se tu me ajoelhar, me adorar, eu vou te dar isso aqui tudo. E aí Jesus diz: só adorará o Senhor teu Deus. O diabo conhece a palavra mais do que nós. E ele sabe muito bem tirar os versículos de contexto. O que ele não tem é o relacionamento com Deus Pai. E é isso que nós precisamos. Ler a palavra e ouvir de Deus, colocar em prática aquilo que ele tem nos ensinado. Então Jesus é tentado. No final, esse capítulo 4 termina assim: e o diabo o deixou até aparecer uma ocasião oportuna. Ele vai aparecer numa ocasião oportuna para lhe tentar. E ele vai vir bem disfarçado, como uma boa oportunidade. O importante é que você está sendo feliz. Você trabalha tanto. Não é assim? Você precisa se atentar. Jesus foi orar no Getsemane antes da crucificação e pediu para os discípulos vigiar com eles. Olha o que acontece em Mateus 26, de 40 a 41. Ele citou aqui. Abra aí na sua Bíblia. E diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. A gente já tem vários bordões de crente, né? Vigia, irmão. Tem coisa que não é errado, mas não nos convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque aquilo pode ser uma porta para uma tentação e você vem a cair. Vigia e ora, irmão. Começa o dia entregando a tua vida, pedindo a Deus: Senhor, me protege, me ajuda a resistir à tentação. Porque Deus não nos tenta. Em Tiago, capítulo 1, de 13 a 15, esse versículo tem que estar no teu coração. Coloca aí Tiago, capítulo 1, versículo de 13 a 15. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. São etapas. Antes de cometer um erro, não tem o culposo e o doloso nos julgamentos? Quem sabe disso? Quando há intenção e quando não há intenção. Não é assim? Quando nós cometemos um pecado que há intenção, nós planejamos, nós maquinamos, e isso vem dos próprios maus desejos que há no coração e as tentativas do inimigo de nos derrubar. Você precisa saber. A gente não pode dizer: eu nunca faria isso com meu marido. A gente não quer.
Porque a gente não pode ficar relaxado nisso. Porque a gente precisa se posicionar diante de Deus e não deixar que nenhuma brecha venha e nos tome. E se você perceber, irmão, qualquer coisa, se joga na presença do Senhor, pede perdão, confessa pecado. Tem um ditado, na verdade, que diz assim, né? Quem confessa pecado, quem confessa tentação, pode não confessar pecado. Então, quando eu digo eu tenho essa fraqueza, esse é um problema que eu preciso tratar, eu tenho que procurar o médico dos médicos. Começou, o inimigo não tem mais brecha na sua vida. Então, Tiago está nos ensinando que Deus não nos tenta. Mas o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse incomum aos homens. Então, eu quero te dizer o quê? Todas essas tentações que você está passando, alguém já passou. É só comigo, Renata. Eu nunca vi. Não é possível que tudo que eu estou colhendo, foi eu que plantei. Estão sabotando a minha horta. Já viram isso? Todos nós vamos passar por tentações comuns. Alguns vão ser mais fortes, outros mais fracos em algumas condições. Mas olha o que Paulo diz. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar isso. Se o diabo vai te tentar, Deus vai abrir uma porta para que você saia por ela. Você está entendendo? Não quer dizer, se você está sendo tentado, que você não é um bom crente, que você não é um bom filho de Deus. Quer dizer que você está sendo acusado ali pelo inimigo, está sendo tentado por ele para que você saia do caminho. Honestidade, caráter, são nas pequenas coisas. Então nós precisamos, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, seja com os nossos cônjuges. Quantas mulheres compram coisas escondidas do esposo, né? Uma coisa é você ter liberdade, outra coisa é você esconder, principalmente quando houve um acordo, entenderam? Isso não pode acontecer entre nós. O esposo a mesma coisa. Conversa, fala. Se foi acordado que não, resiste. Mas a gente não pode dar essa brecha nos nossos casamentos. Você está entendendo? Uma coisa é você ter liberdade, outra coisa foi acordado. Eu sei que ela não vai gostar, mas vou fazer isso aqui. Depois que chegar não vai ter mais jeito. Não pode ser assim. E eu estou falando aqui de um cisto no olho. O que são as traves, as coisas graves? É o roubo, a desonestidade, a mentira. Você mente que nem sente mais. Isso é perigoso. E não pense que nossas crianças são puras no sentido de que não precisam de perdão. Elas precisam aprender desde cedo. Meu filho, essa semana peguei na mentira. 2 anos. Falei, vai pegar ali. Ele falou, quero banana. Eu falei, vai pegar. Eu tô aqui deitada. Eu falei assim com ele, não desse jeito, né? Eu falei, vai pegar lá? Tá na cozinha, bem, vai lá. Ele falou assim, minha perna tá doendo, mãe. Eu falei, não tá doendo nada, que você não tava com dor na perna até agora. Não, eu tô dodói. Não tá não, você já tá bom já. Vocês estão entendendo? Começa desde cedo. Ele é uma pessoa ruim por causa disso? Não. É a falha de caráter que vem desde Adão e Eva sobre nós. Quando a gente vai tirar uma coisa, Edi estava lá na hora, na comunhão, nos lares, o suco, tinha suco de uva ainda, e se deixar, gente, ele toma todo. E aí, para não deixar mais, a gente falou assim, acabou, não tinha acabado. Eu falei, não acabou não. Ele falou assim, vai acabar. E aí jogou, não acabou não, vai acabar. E aí tirou da frente para a gente não mentir com uma boa intenção. Não existe isso.
Então, até nessas horas, nós precisamos vigiar. Isso é tentação. Você é tentado. A palavra diz que o diabo está ao nosso redor como um leão tentando nos devorar. Facilidades, bandejas. Ele vai oferecer para você. Coisas que te atraem, que ele sabe que teu coração é fraco. Mas aí vem uma coisa que está com todos agora. Tribulações. Tribulações referem-se a momentos de sofrimento, angústia ou aflição que uma pessoa enfrenta na vida. A tribulação pode ser causada por várias circunstâncias, perseguições, dificuldades financeiras, doenças. Infelizmente, nem todos serão curados. Se Deus hoje não te curar daquilo que você pede, você permanece na presença dele? Se Deus hoje não te dá a casa dos sonhos, que você tanto sonha lá, você continua na presença dele? Se ele não te oportunizar a viagem dos sonhos, você vai continuar firme na presença dele? Você vai continuar caminhando? Deus quer nos curar, irmãos, entenda isso. Mas tem tribulações que vão nos acompanhar até o final. E aí eu te digo uma coisa que Paulo disse aos Romanos, em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Tribulação vem sobre todos. E agosto foi um mês para mim de tribulações. Eu nunca achei que agosto foi um mês de desgosto. Nunca pensei isso. Pelo contrário, nunca tive um mês que não gostasse. Mas esse ano, agosto, foi um mês que me trouxe muitas tribulações com relação a questões de trabalho. E parecia que eu estava no limite, sabe? Quando é a gota d'água que vai cair no copo e o copo vai transbordar e parece que você vai surtar naquele lugar. E você vai fazer que nem Davi naquela hora que ele está fugindo de Saul. E aí ele entra no templo. E aí o pessoal, mas o que Davi está fazendo aqui? E aí ele começa a agir que nem doido na cidade para ninguém perturbar ele. E ele começa a babar. Vocês já viram essa passagem? E aí o rei diz assim, já não tem muito doido aqui, está trazendo mais um para cá? E você tem que se fazer de doido para sobreviver. Eu falei com Deus esse mês. Eu falei assim, Senhor, eu vou me fazer de doida. Porque senão eu vou surtar de verdade. Coisas que não faziam sentido aparecendo tribulações, com tentações. E o Salmo 34:19 diz que o justo passa por muitas adversidades que são tribulações, mas o Senhor o livra de todas. Né? Algumas não, são todas. E livrar é igual Daniel. Às vezes eu vou ter que entrar na cova dos leões, mas ele vai me tirar de lá. Vou fazer penteado nesse leão aí e ele vai ficar de boa. Entenderam? Porque Deus nos sustenta. E um versículo que é muito famoso, que eu gosto muito, que é Romanos 5:3-4. Coloca aí, Lívia, por favor. Quem está entendendo diz amém. Romanos 5:3-4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Você tem que passar por uma tribulaçãozinha, meu irmão, senão seu caráter não é forjado. Está provado que todo filho que tem tudo na mãozinha, tudo certo, ele fica mimado. Ele fica mimado. Ele não aprende a se virar. Tem criança que não sabe fazer nada porque a mãe e o pai não deixam a criança desenvolver independência. Às vezes ele que vai ter que resolver a situação dele da escola.
Você vai ensinar, vai falar, mas ele vai ter que ir lá se resolver, se impor, não deixar o colega roubar o material dele, ir na diretoria e falar. Porque se você for bater em todo menino que tentar bater no seu filho, você vai ser a louca da cidade. Não tem pai que é assim? Vou pegar o filho. Quantas vezes o diretor aqui, teve que chamar conselho tutelar, a polícia, porque pai queria tirar satisfação com criança que estava... Tem jeito certo de fazer as coisas. Eu sei que se mexer um fio do meu cabelo do meu filho, eu vou endoidar. Mas eu não posso perder as estribeiras durante a tribulação. O meu caráter vai ser provado. E eu digo para vocês, o meu caráter foi provado nesse mês. Porque eu senti que o Senhor estava assim me espremendo mesmo na forja. Igual Jeane diz, olha a gente descendo para a casa do oleiro novamente. Vamos desfazer esse vaso e fazer um vaso novo. E eu só quero que você ouça o que está em Romanos 8, 35, 37. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Deus. Dívida, briga com o marido, doença. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele vai continuar te amando. Se posicione, ore, coloque o joelho no chão, igual aquele quarto de guerra. Já assistiu aquele filme? Chega dentro da sua casa e dá um grito pro diabo ouvir. E ora poderosamente e fala e declara que aquela casa é do Senhor, que a sua vida é do Senhor. Bota ele para correr. E as adversidades você vai enfrentar com maturidade. Toda vez que uma criança quer tirar minha paciência, eu lembro de uma frase que minha patroa disse, que é assim: quem é o adulto da relação? Porque o menino fala bem assim, essa professora é chata. Dá vontade de falar assim, chata é tu. Por que a senhora veio hoje dar aula? Eu falei, porque tu não ficou em casa? Dá vontade de falar, não dá? Queria um vago, professora, dá um vago para nós. E aí eu fico assim, oh meu querido, lá no futuro tu vai sentir falta disso aqui, igual o menino me encontrou. Um aluno, gente, esse aluno me perturbou tanto. Foi minha primeira turma na escola particular. Não queria fazer nada, odiava biologia e nada que eu fazia estava bom, tudo era chato. Foi fazer física. Estudar física, ele vai ser físico. E ele chegou lá, eu cheguei no Pio 12 para um evento, ele chegou assim, um menino desse tamanho, eu falei assim... ele falou assim, Pró, eu falei o nome dele, eu falei, não tô acreditando, não tava por onde? Tô fazendo física, Pró, eu queria ter tanta maturidade para ter aproveitado suas aulas. Falou bem assim, tô vendo uma das coisas que a senhora falou, que também falam lá, e com maturidade falando assim, falei, olha aí. E parece que é uma satisfação, tipo assim, bem feito, não, mas é, tipo assim, era isso que eu tava tentando te dizer, não é? E quantos de nós, muitas vezes, ouvimos os nossos pais, conselhos e tudo mais, e a gente falou, não, vou fazer do nosso jeito no momento da tribulação, e a gente precisa, às vezes, ter uma liçãozinha para entender o que Deus quer de nós. João 16,33 diz assim, Jesus, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, tribulações, adversidades. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu gosto muito da versão, tem de bom ânimo. Eu vou rir, eu vou me fazer de doida às vezes, mas eu vou perseverar. É igual quando alguém vem te ofender sem nem eira nem beira. Vem te ofender. O que eu fiz para merecer isso? Jesus foi crucificado nesse mundo. O que você está esperando desse mundo sobre você? Aprovação? Vocês acham que eu vou ser uma boa pastora se eu ficar prestando atenção no que as pessoas elas querem de performance de mim? Eu vou sofrer. Porque eu não vou conseguir agradar a todos, e nem metade.
eu tenho que agradar a Deus. Foram os próprios judeus que crucificaram Jesus. O que esperar desse mundo? Não estou falando para você deixar de amar, é para você entender que a gente pode esperar qualquer coisa. Nosso coração tem que estar fortalecido. As tribulações podem fortalecer e elas vão fortalecer a sua fé. E a perseverança de nós que somos crentes em Jesus Cristo. E vai nos levar a confiar em Deus. Vai gerar testemunho, você vai ter autoridade para falar sobre isso. Ontem eu vi um vídeo que eu fiquei apaixonada e assim falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando a gente estava tentando engravidar, para quem não sabe, a gente teve uma perda gestacional, né? E aí foi para mim assim um momento muito complicado. Amém. Tranquilo, dona Bia. E aí o que acontece? Naquele momento, Deus estava ali comigo. Não era algo que Deus desejasse, mas são tribulações que nós passamos na nossa vida. E aí nesse momento que eu estava pedindo a Deus um filho, eu me lembro que eu vi um vídeo de Rebeca Neme, a esposa de Baruch, o cantor, dizendo assim: não nos perguntem mais sobre filhos. Eu não aguento mais orações dizendo que vai nascer nesse tempo, que o Deus profetizou, que não sei o que, nananana. E eu entendi aquele vídeo assim: eu não quero mais me frustrar. E era uma mulher abrindo o coração sobre um desejo que estava machucando ela, um casal. E por que as pessoas perguntavam tanto se queriam filhos, eles não tinham filhos ou não? E aí quando foi ontem, eles postaram um vídeo, anteontem postaram um vídeo, depois de 20 anos tentando, eles engravidaram. Fizeram renovação de votos e Rebeca Neme está grávida. E eu falei assim: que maravilha, Senhor. Mas tem pessoas que não conseguiram, então quer dizer que essas pessoas que não conseguiram vão abandonar a fé em Cristo Jesus? Vão deixar de seguir Ele? Não, pelo contrário. Elas estão fortalecidas em Deus. O Senhor é a nossa herança. Então nós precisamos confiar nisso. Dá um glória a Deus aí para ativar o teu espírito. Para finalizar, provação. Aí que o crente fala, né? Irmã, eu estou na provação aqui. Tentação, o inimigo me tenta. Os meus pecados, as minhas fraquezas. Deus não nos tenta. Tribulações, adversidades que todos os crentes passam. Todos no mundo inteiro vão passar a tribulações. Fases difíceis no casamento, fases fáceis. Primaveras, invernos rigorosos, não é assim? Luto. Tem como pedir para Deus nos livrar do luto? Ele só pode nos fortalecer no luto, não é assim? A aprovação é um teste ou um desafio que Deus permite que uma pessoa enfrente para verificar sua fé, obediência e lealdade. A aprovação pode envolver dificuldades, mas seu foco está no crescimento espiritual e no fortalecimento da fé. Quantas provações você já passou? Para mim, uma das provações foi meu estudo. Eu tinha tudo para desistir. Tempo para chegar no lugar. Às vezes eu passava fome e era fome mesmo. E aí quando você chega com um biscoito na faculdade, todo mundo me dá um. E aí quando você vê, sobrou 2. E aí você não pode dizer: ô gente, a única coisa que eu tenho para comer hoje, de 6h20 até 11h50, até 10h40, era esse biscoito. Mas ok. E Deus, Ele vai nos permitir passar por provações para testar a nossa fé. Porque Ele te conhece, mas você não se conhece. Você não sabe o que faria, até onde você iria com caráter provado. O limite. O povo no deserto, gente, era para durar 40 dias. Eles duraram 40 anos. E aí, Pedro nos diz em 1 Pedro 1,6,7, diz assim: não endureçam, Hebreus 3,8.
Hebreus 3:8 diz assim: não endureçam o coração de vocês como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. E vai aqui a maior dica para nós nessa noite. Não endurecer o coração durante a fase difícil. Tem gente que se cerca como um muro, não é? Está passando pela provação, em vez de ela fazer as pontes, procurar sustento, ajuda naqueles que podem ajudar, a pessoa ela se isola, igual Elias foi para aquela caverna. E aí Deus chega: o que tu está fazendo aí, Elias? Não, mas eu sou bonzão, só tem eu vivo. Não, Elias, tem uma galera ainda que não se dobrou a Baal, que está resistindo. Bora. E ele fala com um murmúrio, o barulho de um murmúrio de uma brisa suave. Elias gritando: sou gay, tá tudo errado. Aí Deus chega para ele: ó, o que foi? O que está acontecendo? Eu aprendi com meu professor psicólogo que uma pessoa, quando está neurótica, ela quer que a outra chegue no mesmo nível que você. É igual você, mulher, que nem eu, que quando você está bravona e seu marido chega bem calminho: o que foi? Tá tudo bem. Aí dá vontade de fazer assim, ó. Só se você for de carne que nem eu. Tô mentindo? Você queria que ele enlouquecesse junto com você. Vamos jogar tudo pra cima mesmo, vamos acabar logo com isso e vamos resolver assim, desse jeito. Mas Deus é tão sábio, por isso que a Bíblia fala, né, que quando um está fraco, o outro está forte, um vai fortalecendo o outro, porque senão a gente acabava com tudo. E aí Deus chega para Elias bem assim: tu tá neurótico, mas eu não vou entrar na tua. Tu vai se acalmar primeiro. E a provação, ela às vezes nos tira do eixo. Mas a provação, ela vai revelar o nosso caráter. Mateus chama Joabe de Jó. E para mim, um dos momentos assim que eu achei assim, que glorificou a Deus foi quando eles estavam consertando o terreno deles e a máquina quebrou. As máquinas, vocês não entendem. Ele contratou uma máquina, não foi assim? E a máquina quebrou e chamou outra máquina. E a máquina para levar a máquina, e a outra também quebrou. Quase que deu uma cabriola no monte. E ia ser uma bagaceira. E aí chega Joabe na igreja. Ele tinha liberado ele. Falou assim: Joabe, vai resolver tua vida, vai, né? E aí chega Joabe aqui. Brincadeiras à parte, Joabe naquele dia tinha todas as explicações possíveis para não estar adorando ao Senhor. Eu não estou falando que ele é mais forte do que você ou que eu. Mas naquele dia ele foi tentado, ele foi provado e ele estava aqui adorando ao Senhor. Quantas vezes nós não resistimos nessa hora, não é verdade? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 1 Pedro, capítulo 1, 6 a 7. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mais valiosa do que o ouro é a nossa fé quando é provada e testada. Ninguém vai pedir para Deus para passar por provação. Nunca vi uma oração dessa. Tem até um meme que diz assim: Deus, me deixa provar só uma vez que o dinheiro não vai me mudar. Já viram isso? Só uma vez, Senhor, deixa eu provar. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico alcançar o reino de Deus. Eu não quero chegar nesse nível. Ela já me deu o feedback que eu preciso. E o Senhor nos deu o necessário para o sustento, para o lazer, mas que a gente não chegue nesse nível
de ser tentada ao ponto de falar assim, provavelmente perderão a fé em Cristo Jesus. Compreenderam? Se você ficar muito rico, irmão, não tem problema. A questão é seu coração, como ele vai ficar diante disso. O dinheiro ele pode ser uma cilada. Então nós precisamos continuar de pé. E como a música disse hoje, né? Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Então nós já passamos por diversas tribulações, tentações, provações. Nós não sabemos o dia de amanhã, por isso que na oração do Pai Nosso, né? Livra-nos de todo o mal. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos fortaleça, igreja. Nós precisamos ser aprovados, nosso caráter precisa ser aprovado. Os filhos de Deus não podem ser conhecidos por aí como falsos filhos de Deus, como falsos crentes, que vêm, ouvem a palavra e quando sai dessa porta para fora, praticam todas as atrocidades. E eu quero te falar uma coisa, existem tribulações que nós arrumamos para nós mesmos. E nós plantamos infidelidade, plantamos egoísmo, falta de caráter, depois de falar tudo da minha vida está dando errado, reveja as suas ações primeiro. A conta não fecha, a Bíblia diz, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Não tem como. Nós precisamos ser lógicos. Deus te deu um cérebro para pensar. Se eu ganho 5.000, eu não posso gastar 10.000 no mês. Eu tenho fé, pastora. Vai dar tudo certo, pastora. Tu não crê não, pastora. Vai vir um provedor. E aí depois vem orando, né? Não foi o devorador, Deus. O devorador quem? O devorador é quem tá falando. Você é o devorador. Né? Talvez você ganhe pouco, sim. Talvez o seu salário seja pouco. Talvez a sua despesa hoje seja maior do que o seu salário comporta. Mas nós precisamos estar cientes de como resolver isso sem dar golpes, sem ter falhas de caráter, sem lesar as pessoas. Compreenderam? Nós não podemos lesar as pessoas. Nós, filhos de Deus, não podemos lesar as pessoas. Nós precisamos passar pela tribulação, dando glórias ao Senhor e firmes naquilo que Ele nos entregou. Essa noite você tem que sair daqui com um coração cheio de esperança por permanecer e pedindo a Deus forças para que você permaneça. Mesmo que Ele talvez nunca te dê um sim para aquilo que você tanto sonhou.